Bom, nós estamos ao vivo agora, a partir de agora estamos ao vivo no nosso Instagram. Bem-vindo para todo mundo que tá aí, pessoal. Quem for jovem de 0 a 100 anos faz assim, ó, porque agora o papo é para jovem. Nós estamos começando o Papo de Graça da Adebras Paraíba. Então quem é jovem, dá sinal que é jovem aí, pelo amor de Deus. Neide Martins, beijo no coração, Neide. Olha aí, o Jair, o nosso Jair tá aqui também, hein? Jair não perde uma... Vamos, gente, vem chegando, porque nós teremos agora Papo de Graça com o pastor Adson Belo, hein? Pastor Adson Belo. Pastor, me dá um violão aí pra eu cantar alguma coisa, né? Hoje é. Não é Rafael Belo, é o pastor Adson Belo, né? Quando a noite fria cai sobre mim, lá lá lá. E eu não sei essa música não, pra mim. E por faraó, e o resto eu não sei, eu pra prosseguir, eu sei, que me levará em te confiar. Então eu direi, oh, abra-se o mar, e eu passarei voando cantando em sua presença. Então eu direi, oh, abra-se o mar, e eu passarei voando e dançando em sua presença. Corro, corro, corro na presença do Rei. Por isso eu... Se eu souber essa música... Canta! E eu passarei andando e dançando em tua presença. Então eu direi, e eu passarei andando e dançando em sua presença. Bem-vindos a todos aí, gente. Bem-vindo pra todo mundo. Bem-vindo. Vamos lá, gente. Vamos aprender Bíblia Sagrada. Vamos falar de Cristo aqui. Já estamos em 1.200 pessoas. Ó, um beijo no coração. Vocês não sabem quanto eu amo vocês. Só que eu tô chamando vocês aqui para um culto jovem, onde você deveria ficar aí, tá? Deveria ficar aí para aprender a Bíblia Sagrada. Tá com Bíblia aí do lado? Se não tiver, vai pegar, porque nós vamos aprender a Bíblia Sagrada agora mesmo, e eu não quero perder tempo e trazer aqui para falar com a gente o queridíssimo pastor Adson Belo. Está hoje no nosso Papo de Graça. Eu sei que eu estou numa concorrência absurda aqui, porque até Jesus está fazendo live hoje. Dia de sábado, às 5 horas da tarde, irmão. Até o Espírito Santo tá com o celular na mão fazendo live aí. Vamos lá, gente. Pega a Bíblia, vamos embora. Vamos trabalhar. Todo mundo agora, vamos partir. Pastor Adson Belo, dá um sinal de vida aí pra gente te chamar e já te receber aqui, pastor Adson. Cadê ele? Vamos ver. Gente, hoje vocês vão ter uma baita de uma aula aqui. Eu sou muito fã do pastor Adson Belo, porque ele tem uma linha de raciocínio poderosíssima. Vou convidar
Ele aqui. Vamos lá, gente. Bem-vindo, pastor Adson Belo. Muito bem. Graça e paz, paz do Senhor a todos. Rapaz, que bonito. Ó, pastor, um dia eu vou ter uma sala que vai ter esse negócio atrás também, esse monte de livro assim atrás. Pode ter certeza. Rapaz, a sua sala é cheia de disco de ouro, de bronze. Não é não, viu? Pior que não, que eu nunca... Acredita, pastor. Eu nunca ganhei prêmio nenhum, acredite. Eu só ganhei até agora a plaquinha do YouTube. Vou esperar agora a placa de 1 milhão também. Mas essas coisas de disco de ouro, de não sei o que. E olha que eu vendi CD pra caramba. Vendeu muito, hein? Pois é, ralei pra caramba. Vendi muito CD na porta da igreja assim. Quem quer? Quem quer? E aquela irmã passando e dizendo assim, eu vou levar um CDzinho pra lhe ajudar. Eu vou lhe ajudar, viu, irmão? Irmão. Vou ajudar seu ministério, viu? Passei muito por isso. Sem contar os pastores, né? Sem contar os pastores. Irmão, passa lá na porta, ajuda o cantor. Pelo amor de Deus, o bichinho tá passando fome. Pastor Adson, seja bem-vindo. Obrigado. Eu tenho levado muito a sério essa questão de lives aqui, porque de tanta gente fazer lives, as pessoas estão se desinteressando pelas lives que estão sendo feitas. Então, muita gente já sabe que quando eu entro para fazer live é por causa de coisa séria e tal. E hoje nós estamos com aquele trabalho que o senhor veio quando ainda eu fazia parte da Adebrais Alagoas. Isso. O nosso Papo de Graça. E hoje o nosso Papo de Graça é aqui na Paraíba, com todos o pessoal da Paraíba. Ô, pastor... Vem cá, pastor Edilson. Parece o pastor Edilson, vice-presidente da igreja. Paz, pastorzão. Prazer. Eu peço que o senhor coloque no grupo dos obreiros para que todos os dirigentes de congregação coloquem lá nos grupos das congregações para que os jovens assistam a nossa live agora, porque tem papo de graça para todo mundo. De graça. Vamos lá? Vamos lá. Então, é com o senhor. O senhor está com toda a liberdade aí. A live ela tem 1 hora, mas não se limite a isso. Porque se a gente chegar no horário de fechar, eu fecho ela e abro outra live. Fechado. E a gente continua, tá bom? Eu estive com o pastor Samuel Mariano em Alagoas e hoje, junto com a galera aí da Paraíba, pessoal do Madureira na Paraíba, nesse papo de graça, eu penso que literalmente é um trabalho fora dos propósitos humanos e dentro do propósito divino. Amém. Porque graça está fora do propósito humano. A mentalidade do homem sempre é radicar. A mentalidade do homem sempre está associada com só disciplina, não está associado com graça. Eu sempre digo e falo muito que a lei fala de aparência, graça fala de essência. E aí eu queria começar essa live falando sobre graça, papo de graça, com a frase de um dos pais da igreja, Agostinho de Hipona. E eu penso que isso mexeu comigo essa tarde, quando eu estava lendo algumas coisas, preparando para esse nosso bate-papo, para esse culto online que está alcançando muitas pessoas. Olha a frase. A lei foi dada para que se implore a graça. A graça foi dada para que se observe a lei. Uau! Então eu preciso entender, Agostinho de Hipona vai dizer isso. A lei foi dada para que eu pudesse me implorar para que a graça se manifeste. Mas a graça foi dada para que eu observasse a lei. A ideia da graça, como diz Dietrich Bonhoeffer, ela não pode estar associada com a graça barata. Não é desgraça, é graça, mas não foi de graça. E é isso que a gente precisa entender. O que nós recebemos é graça, mas não foi de graça. Tem custo de sangue, tem preço de sangue, tem propósito nisso. Porque às vezes a graça teológica que é ensinada aos nossos jovens é uma graça muito mais desgraçada do que a graça com propósito de morte de cruz e sacrifício de sangue. A ideia de graça para nós, e principalmente nós que fomos criados na igreja, nós fomos criados dentro de um princípio que graça está associada com sacrifício. Mas a teologia liberal hoje, de muitos púlpitos e até de muitos livros, tem tornado a cabeça dos nossos jovens achando que graça está associada sem regras, né? E aí eu me lembro de um texto, e aí eu queria muito que a galera abrisse já o texto comigo aí, para a gente ler o primeiro texto aqui. Primeiro texto, entendendo que graça está associado com regras. Aonde não tem regra, não tem graça. Gálatas.
Gálatas, capítulo de número 6, verso 16. E todos quanto andares conforme estas regras, paz e misericórdia sobre eles, sobre Israel de Deus. Graça não é ausência de regras. Graça é entender que existem regras, mas existe perdão quando eu quebro essas regras. O grande problema é que a gente acha que graça é viver libertinamente. Não, eu tô na graça, eu posso fazer o que eu quiser. Eu tô na graça, eu faço o que eu bem entender. Nada disso. Existe uma matéria dentro da teologia que eu sempre digo para a galera, para a juventude, porque a minha atuação é como teólogo para jovem. Eu preciso que o jovem entenda que a teologia está de fácil acesso para ele. Então, o que é graça? Graça é entender que eu posso pecar, mas não posso viver dentro da iniquidade. Iniquidade é quando o pecado se institucionaliza. E é chamado de iniquidade. Pecado é qualquer homem que está sujeito à carnalidade. Então, eu peco consciente e de forma inconsciente. Então, pecador eu sou. Pastor Adson, então, no caso, Isaías, ele estava com o pecado institucionalizado dentro dele, porque foi tirado dele a iniquidade, certo? A iniquidade. Tá, era só uma isso. Tanto que, assim, a palavra iniquidade vem do grego anomia. Anomia, que significa andar sem limite ou quebrando limites. Exemplo disso? O que é iniquidade? Certamente muita gente que está nos assistindo, jovens e adultos, e muita gente já passou o farol vermelho com um carro ou com uma motocicleta. Uhum. E é engraçado que quando a gente passa o farol vermelho no trânsito, a gente sempre tem uma justificativa, sim ou não? Sim. Quais são as justificativas, a maioria das vezes? Eu estava com pressa, Ah. Não tinha carro, podia passar, ali é seguro. E à noite tem sempre aquela história de ali é perigoso, né? Isso. Agora, ou eu estava levando alguém doente. A pergunta é a seguinte: nada disso, só a única opção que o senhor deu, que levando alguém doente dentro da lei de trânsito é permitido, tendo em vista que eu ligue o pisca. Agora, todas as outras são justificativas. E o grande problema é que graça é a ausência de justificativa humana e presença de justificativa divina. Então, qual o grande problema? Nós estamos passando o farol vermelho todo dia, fornicando, adulterando, masturbando, pecando, mentindo, indo para balada, mas sempre com a justificativa humana. Eu fui porque ninguém liga para mim. Eu fui porque a igreja não me visita. Eu fui por causa disso. Eu fui por causa daquilo. Mas a gente fica quebrando leis e regras. Mas um dia, no farol vermelho, o trem ou o ônibus grande vai bater e vai tirar a nossa vida. Então, o que é iniquidade? Iniquidade é se acostumar a quebrar princípios até uma hora que o diabo vem e quebra a minha cara. Caramba! Uau! Então, esse é o grande problema. Exemplo disso. Quando a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, está dizendo o iniquidade não vai abrir um buraco, uma cratera, de uma hora para outra. A iniquidade é como o pecado. É um buraquinho agora, vai aumentando esse buraco. O pecado se institucionalizou. Exemplo disso. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, na primeira garfada que eles deram, Deus matou eles, sim ou não? Não. Por quê? Não sei. Simples. Porque Deus espera que o homem se arrependa. Deus não espera que o homem não peque. Deus espera que o homem não entre na iniquidade. Porque Deus só vai cobrar o homem através da iniquidade. Lembra o Salmo 51 composto por Davi? O que ele pede para o Senhor? Purifica-me da minha iniquidade. Ele está dizendo, eu cometi pecado e do pecado eu cometi iniquidade. Então a gente começa a vida nunca cometendo iniquidade. A gente começa pecando. E quando a gente não vigia, quando a gente dá lugar para a carne, quando a gente não levanta os muros de proteção, a gente deixa de pecar e começa a institucionalizar o pecado. Isso vira iniquidade. É o tipo da coisa. Sabe o indivíduo que começa com chulé no pé? E aquilo, ele começa a incomodá-lo. E ele cuida. E ele percebe que ele cuidando, ele se acostuma com o mau cheiro. Isso é iniquidade. Caramba. É o tipo da coisa assim, a mente cauterizada.
O jovem canta na igreja, mas vive uma vida de sexo. E aí a pregação que é pregada é contra aquilo, o ensinamento é contra aquilo. Mas ele ainda levanta no culto assim, fala Deus, mas é para ele. Mas ele está tanto na iniquidade, com a mentalidade cauterizada, que ele entendeu que graça virou desgraça na vida dele. Então, graça não é ausência de regra. Meu Deus. Desculpa que eu ainda tô no sinal vermelho ainda. Ah, tá lá no sinal. É que meu HD dá problema. Esse é o problema da graça, né? Graça, quando a Bíblia diz, João 1:17. João 1:17. Porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Uau. A lei foi dada por Moisés. É o que nós chamamos de mitzvot, decálogo mosaico. 613 leis. 2 pontos, né? Negativo e positivo, tá? 365 leis que eu não posso fazer e 248 leis que eu devo fazer. Então, essas leis o Senhor deu para Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Cristo. Agora, a pergunta que não quer calar. Se a lei fala daquilo que divide o homem, a graça fala aquilo que revela o homem. Pastor Samuel J. Marques está na nossa live. Presidente, um beijão. Tá dando para entender a diferença de graça e lei? Claro. Ó, eu falo sempre em sala de aula aqui no ITEPA. É preciso explicar para uma galera aí que a graça se manifesta a partir de Cristo, né, pastor Watson? Isso. Não existe graça sem Cristo. É o que João 1,17 está dizendo. Não existe graça sem um contato com Cristo. Não existe. A graça é a manifestação do Cristo encarnado. Por isso que o gnosticismo do primeiro século, do ano 100, dizia que Cristo não vem em carne. Ele parecia como carne. Porque se ele parecer, ele não é graça. Pelo contrário, nós, como teólogos que acreditamos que Cristo veio em carne, Cristo é a graça encarnada. Uau! Entende? É tão a graça encarnada que ele decide, estabelece um princípio básico. Que princípio é esse? A graça sobre graça. Para definir muito claro sobre graça, é só a gente pegar o que Jesus fala sobre a parábola da figueira. Lembra a parábola da figueira? Aham. Lucas capítulo 13. Vamos lá, vou dar uma lida. Você se incomoda se eu ler, não? Pelo amor de Deus. Lucas 13, verso 6. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. E não achando, disse o vinhateiro: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira. Pessoal que está assistindo, pega a caneta. Papo de graça, é papo de graça. Pega a caneta, circula aí na Bíblia. Ele procura na figueira não frutos. Fruto é singular, tá? Mas não acha. Aí ele diz: corta porque ela ocupa espaço. Aí o verso 8. Olha a graça se manifestando. E respondendo ele disse: Senhor, deixa mais esse ano, porque se ela produzir, fica. Se não produzir, corta. Olha o que é graça. Durante 3 anos a proposta é o seguinte: procuro nessa figueira fruto e só encontro folha. Então, o que é graça? A graça não está preocupada com a aparência, a graça está preocupada com a essência. Eu não estou atrás de folha, estou atrás de fruto, e fruto de arrependimento. Uau. 2, ele não acha, e já não achando, ele diz assim: essa figueira é improdutiva, corta, lei. Só que a graça se manifesta novamente. Alguém dentro do vinhateiro que grita: dá mais uma oportunidade. Então, graça é oportunidade para quem não merecia. Você falou uma frase lá em Alagoas que não saiu mais da minha mente. Graça é Deus resolver ser bom sem querer nada em troca. Isso. É literalmente isso. Deus, o que é graça? Por exemplo, quando eu beneficio alguém e quero alguma coisa em troca desse alguém, isso não é graça.
Isso é interesse. Uhum. Eu estou interessado no benefício, ok? Já quando a graça se manifesta, Deus não é interessado em ninguém. Porque não há nada do homem que agrade a Deus. Mas o que é graça, ele decide. Eu decidi te amar sem você ter graça nenhuma. Porque a graça que você tem, fui eu que te dei. Oh. Agora olha o segredo. Olha o segredo de Lucas 13 sobre essa figueira graça. Ele diz assim, corta porque ocupa espaço. E aí vai uma palavra de orientação a todos os nossos telespectadores da live aí. Eu, Adson Belo, Samuel Mariano, todos nós somos alvos da graça. Todos nós vivemos um período da vida que não produzimos fruto algum e só produzimos folha. Mas, de repente, Deus decidiu dar uma nova oportunidade para nós. Aleluia. Isso não importa quem nasceu na igreja, quem casou virgem, quem não casou, não importa. Todos nós somos alvo da graça. Deus nos deu uma nova oportunidade. Entretanto, a graça tem prazo. Quê? Não sei se eu falo, não. É melhor não falar. Não. Agora vai ter que falar. Já começou? Ó, o texto está dizendo que ele diz assim, deixa mais este ano. A graça tem tolerância. Porque graça não está associada com intolerância ou libertinagem. Qualquer hora ele está dizendo, eu vou te dar graça, mas vou tolerar até aqui. Está escrito. Ele diz, vou te dar uma nova oportunidade, mas este ano, se não produzir, eu corto. Não, repete isso aí, porque Deus pode estar falando com gente aí. Eu senti aqui também, eu senti. Sabe por quê? Glória a Deus. Porque é simples. A gente vai se iludindo com a graça barata, acreditando que a gente vive uma vida na libertinagem, na orgia ou na indisciplina moral, e achando, não, uma hora eu volto. Deus está dizendo, eu vou te dar mais uma chance, mas essa chance tem um prazo. Uou! Ele diz, mas este ano, se não produzir, eu corto. Porque a gente precisa entender que graça não está associado com aceitar a gente improdutivo, enxertado na videira. Olha lá. João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Toda vara que está em mim que não produz fruto, faça o quê? Corta. Graça é assim. É te dar prazo para frutificar. Mas se você não frutificar, eu corto. A graça tem prazo. Vixe. A graça tem tanto prazo, que os textos veterotestamentários, Hebreus capítulo 10, que diz que as coisas da antiga aliança são sombra das coisas futuras, que Deus, na antiga aliança é lei, mas existe uma sombra da graça. Quando Saul peca a primeira vez, erra, Deus não rejeita Saul. Rejeita na primeira vez? Não. Não. Deus está dizendo, presta atenção, eu tenho um prazo para você. Deus vai revelar isso na antiga aliança, na nova aliança. Deus está dizendo, presta atenção, essa figueira eu vou dar uma nova oportunidade, porque graça é nova oportunidade. Lembra o filho pródigo? Quando o filho pródigo volta, o pai está dizendo, eu vou te dar uma nova oportunidade. Mas dentro dessa nova oportunidade, vou te dar o anel que cabe no teu dedo, vou te dar a sandália que cabe nos teus pés, vou te dar a roupa que cabe em você. A graça é uma manifestação pessoal, não coletiva. Nossa, gente. Não, fala essa frase outra vez aí, que isso aí vai ter... A graça, muitas das vezes, é uma manifestação individual, não coletiva. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. É pessoal. Tá dando para entender ou não? Sim. Ele está dizendo, eu tenho graça para te dar, mas você precisa querer receber. Eu tenho um copo de água, Adson, para te dar, mas você precisa querer beber. Lembra o que diz em Mateus? Eu quis ajuntar vocês como a galinha junta os seus pitainhos, mas vocês não quiseram. Aí olha o texto. Deixa mais esta vez. Eu estou sentindo Deus nesse culto aqui, nesse papo de graça. Glória a Deus. Ó, ele diz, deixa mais essa vez, porque eu vou fazer duas coisas. Lembra que a gente começou dizendo?
que Deus deu a lei para a gente clamar a graça e Deus nos deu a graça para meditar na lei? A frase de Agostinho de Hipona. E aí lembra que a gente entendeu um princípio básico de graça? Olha lá o texto. Ele diz assim, eu vou fazer duas coisas com essa figueira. Vou estercar ela, vou cavar e vou estercar. Ele diz, vou fazer duas coisas. Vou cavar. Por que ele vai cavar essa figueira? Porque o problema dessa figueira não é no tronco nem nos galhos, é na raiz. Aleluia. Então a graça vai aonde muitas coisas da lei não vai. Aí eu vou soltar uma bomba. A lei muda a aparência, a graça muda a essência. A lei pode te dar uma roupa de crente, mas a graça te dá um conteúdo de crente e uma aparência de crente. Uau! Aí ele diz, vou cavar, tá? Aí depois que ele cava, o texto diz assim, vou estercar. Na nossa cultura pernambucana, eu vou adubar. O que é adubar? É vitaminar, acelerar o crescimento. Meu Deus. Uou! Ele está dizendo assim, ó, a graça tem prazo. Eu estou te dando um prazo, mas dentro desse prazo eu vou cavar aonde ninguém pode entrar. Eu vou onde o psicólogo não vai, o psiquiatra não vai, o pastor não vai. Eu vou aonde estão os traumas estabelecidos e depois vou vitaminar o que está doente. Vou curar o que está ferido. Como diz Freud, assim como o corpo sangra, a alma também sangra. Então o texto está dizendo, o Espírito Santo pode sanar, cicatrizar todas as feridas, porque é graça. Aleluia. Aleluia. Agora olha o segredo. Se der fruto, fica. Deus está olhando para nós, pastor Samuel Mariano, nessa início de noite, e o grito dele é o seguinte, é graça, tem um prazo, mas só vai se manifestar a graça se você deixar eu trabalhar em você. Porque graça não é trabalho humano, é trabalho divino. Uou. Entendeu ou não? Sim. Quer ver uma coisa? Eu preparei uma coisa aqui importante para a nossa galera. Eu lancei um livro na Almadesp o ano passado, Casa de Mica. Um livro maravilhoso aqui na Almadesp, na sede do Brás. E eu falei sobre Juízes 17. Juízes 17 fala de um jovem, é papo de graça para os nossos jovens aí da AD Paraíba. O texto diz que esse jovem, olha o capítulo 17, verso de número 7. Havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita. Peregrinava ali. E era este homem, partiu da cidade de Judá para peregrinar, aonde achasse o quê? Comodidade. Qual é o grande problema da nossa geração hoje, atual? É uma geração de jovens que andam peregrinando de igreja em igreja, estão correndo do confronto. Porque foram informados que graça não confronta. Pelo contrário, a graça confronta mais do que a lei. Por quê? Porque a lei julgava o indivíduo pela ação. A graça julga o indivíduo pela intenção. Olha o que a lei diz. Aquele que deitar com a mulher do seu próximo. Olha o que a graça diz. Aquele que desejar a mulher do seu próximo. Piorou. Piorou. Então, no final das contas, por que o texto de Juízes está dizendo que esse jovem sai a peregrinar e ele é levita? Ele sai de Belém de Judá e ele vai para um território diferente, porque ele está cansado de cobrança. Ele está cansado de regra. E o grande problema é que algumas pessoas colocaram na cabeça que graça é viver sem regra. Isso não é graça, isso é desgraça. Por isso existem os desigrejados, né? Isso daí. E aí o desigrejado está baseado nesse texto de Juízes, capítulo 17. Olha o verso de número 8. E esse jovem partiu da cidade de Belém de Judá a peregrinar, aonde achasse o quê? Comodidade. Esse livro aqui, ó, Casa de Mica. Atrás de comodidade. O que é comodidade? Olha lá, no Aurélio, comodidade. Lugar vantajoso, lugar agradável, confortável e prático. Vou repetir. Lugar vantajoso, lugar agradável,
Lugar confortável e prático. Isso não é igreja, não. Porque na igreja não tem vantagem. Na igreja não é lugar para ter coisas agradáveis. Na igreja não tem conforto. Na igreja não tem praticidade. Igreja é campo de batalha. Igreja é guerra. Igreja é confronto. Igreja é parto. Igreja é obstetra espiritual. Ah, minha cabeça. Por que muitas pessoas têm feito da igreja um clubinho? Porque é mais fácil ter um clube do que uma igreja. O vice-presidente aqui fez. Eita, Jesus! O senhor quer ver uma coisa? Tá doendo por aqui, viu? Eu paro ou continuo? Pelo amor de Deus. Hebreus capítulo 10, a todos os nossos jovens paraibanos e todos os nossos internautas que estão aí. Por que a gente não pode viver atrás de comodidade? Por que o papo é graça? Graça não é quebra de regras. Graça é estabelecer regras. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, verso 25, os desigrejados. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando, número 1, uns aos outros. Tanto mais que vai se aproximando aquele dia. Que dia? A vinda de Cristo. Peguei. Por que as pessoas estão fugindo da igreja? Porque não querem ser mais admoestados. Então é mais fácil ter um clubinho gospel do que ser a igreja de Cristo. Ah! Até aqui o pai me deu. Não, tem mais aí, pelo amor de Deus. Eu não tô ouvindo um pastor tanque, eu tô ouvindo um pastor fonte, pelo amor de Jesus. Não para, não. Eu estava falando com o pastor José Brandão de manhã na live. Qual é o grande problema? É que muitos de nós achamos que igreja virou um balcão de shopping. Era a fala que a gente estava conversando de manhã. Então, o desigrejado ou o papo de graça, ele acha que é de graça, então ele pode entrar e sair a hora que ele quer, sem regra. Vestir o que quer sem regra, andar como quer sem regra, porque agora ele está na graça, e a graça deu a libertinagem. Olha só o que Jesus disse. Aquele que quiser vir após mim. Número 1, negue-se a si mesmo. Número 2, tome a sua cruz. Número 3, siga-me. Meu Deus. Eu estou com vontade de falar uma coisa, mas não posso. Deve falar, por favor. Existem 4 operações na matemática, sim ou não? Sim. Adição, multiplicação, Multiplicação, divisão e subtração. Presta atenção. Toda vez que a gente apresenta o evangelho para alguém, a gente apresenta o evangelho sempre de forma errada. A gente diz, Deus vai adicionar, Deus vai multiplicar. Sim ou não? Sim. Mas esse evangelho que a gente prega, eu, o senhor e todos nós, a gente, depois dessa live, a gente vai recapitular. Porque o evangelho de Cristo, ele nunca apresentou adicionamento primeiro, nem multiplicação. Ele diz, primeira operação do evangelho é subtração. Deixa. Olha o que Deus falou para Abraão. Abraão, eu vou multiplicar. Eu vou adicionar. Eu quero. Mas antes de eu fazer isso, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Subtrair. Eliseu, deixa os bois, Eliseu. A criação só foi estabelecida no Bereshit quando Deus tirou de Adão, Eva. Aleluia. Então a ideia da criação, da graça e da regeneração nunca é adicionar, nunca é multiplicar, é sempre subtrair. Quando Deus subtrai, Deus estabelece o que adiciona e o que multiplica. Quando Deus apareceu na planície do Sinai, Moisés quis se aproximar de Deus, Deus disse, não, vou tirar primeiro. Tira as alparcas dos pés. Que é isso, velho? Então, graça é muito mais do que muita gente diz de uma frase tão clichê, utilizada por nós muitas das vezes. Favor imerecido. Para! Graça é muito mais do que favor imerecido. Existe um conceito sobre graça. E o conceito nós estamos explicando aqui agora.
Eu disse lá no nosso papo de graça em Alagoas, não sei se você vai lembrar, a diferença de misericórdia para graça. Você lembra? Eu sou Eu seu expliquei. fã. É interessante entender isso. Por quê? Porque na antiga aliança, misericórdia, você nunca vai ver graça na antiga aliança. Você só vai ver misericórdia na antiga aliança. Na antiga aliança, misericórdia é quando um filho quebra uma regra, e o pai olha para ele e diz assim: você tem que apanhar, mas eu vou exercer misericórdia, eu não vou te dar essa disciplina. Já graça é diferente de misericórdia. Por isso que Paulo disse, Jesus disse a Paulo: a minha graça te basta. Por quê? Porque graça é diferente de misericórdia. Graça significa alguém que quebrou uma regra e outra pessoa foi doutrinada ou disciplinada no lugar daquela pessoa. Então, o que Deus tem na minha vida não é misericórdia, é graça. Eu não devo nada para o diabo, não devo nada a ninguém, porque alguém já foi disciplinado no meu lugar. Jesus Cristo! Uou! Que revelação é essa, né? Não, volta isso aí, pelo amor de Deus. Tem gente que não entendeu, não. Repetindo. Os irmãos que tá mandando eu cantar, que tá dizendo de onde é, no mínimo não tá ligado ainda numa live desse nível aqui. Quase 2.000 pessoas, e eu preciso que você entenda isso aqui, pelo amor de Deus. Volta, pastor. Provérbio diz: aquele que confessa e deixa, alcançará. Não alcança, alcançará misericórdia, ok? Uhum. Essa é a antiga aliança. Então, misericórdia é quando alguém cometia um pecado e esse alguém não recebia a disciplina, mas ficava pendente essa disciplina. Uhum. Se ele cometesse de novo, alguém dizia bem assim: você lembra? Isso é misericórdia. O que é graça? Graça é quando eu cometo um delito e outra pessoa é disciplinada no meu lugar. O que é graça foi o que Jesus fez. Por isso que ele disse: aonde abundou o pecado, superabundou graça. Eu não devo nada para o diabo. Aí se baseia Romanos 7, 24. Quando Paulo diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo está se consubstanciando em uma lei romana. Quando alguém, um homem, um marginal, um assassino matava alguém e era condenado na lei romana a ter o corpo amarrado no seu próprio corpo ou acorrentado no seu pé. E caminhava pelos 14 bairros em Roma com o corpo em estado de putrefação. Até o ponto que o suco gástrico rompia e começava a decompor o corpo e comer o corpo da vítima. O mau cheiro subia. Demorava entre 4 a 6 dias até que o marginal morresse. Paulo está dizendo: eu estou caminhando, mas o meu passado está acorrentado a mim. Eu estou caminhando, mas os meus delitos estão acorrentados a mim. Aí ele termina o capítulo 7 e ele vai começar o capítulo 8, verso 1. Porquanto agora nenhuma condenação há para aqueles que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Isso é graça! Graça é o corpo do pecado que o diabo dizia: você cometeu, agora o diabo tem que orar e dizer assim: não está mais acorrentado nele, porque Jesus se tornou o sangue do propiciatório. Ah, pelo amor de Deus. Meu Jesus. Eu vou falar uma loucura! Solta! Martim Lutero, na última semana de vida dele, em cima de uma torre, num quarto, adoentado, muito adoentado, o diabo se apresentou. Uma lista, isso é a biografia de Martim Lutero, dizendo: você não vai para o céu. Martim Lutero disse por quê? E ele começou a ler todos os pecados, públicos e ocultos, de Martim Lutero. Depois que leu o último, disse a Martim Lutero: você não vai para o céu. Martim Lutero disse: não, você se esqueceu de uma coisa aí. Martim Lutero disse o quê? Que o sangue de Jesus me purificou de todos os meus pecados. Graça é entender que o cordeiro da antiga aliança cobriu o pecado, mas o cordeiro da nova aliança tira o pecado. Caramba. Fala alguma coisa, canta alguma coisa, pelo amor de Deus. Não, deixa quieto, vai, continua, pelo amor de Jesus. Sabe qual é o grande problema? Como disse Dietrich Bonhoeffer, graça barata? É que a graça barata está interessada em status, não em mudança. Olha o capítulo 17, pastor Samuel Mariano.
Verso de número 9. Isso aqui vai chocar muita gente que está nos ouvindo, assistindo aí. Esse rapaz sai a peregrinar, ok? Lembra disso? E aí o texto diz que ele sai a peregrinar à procura de quê? De um lugar vantajoso, agradável, confortável e prático. Olha lá. Ele está atrás de um lugar vantajoso, agradável, confortável e prático. Todo indivíduo que quer uma zona de conforto sempre vai encontrar. Porque para cada Jonas existe uma boboreira. Para cada Jonas existe uma boboreira, mas esse lugar de conforto dura um dia só, no outro dia Deus seca. Olha lá o capítulo 17, verso 9. Ele chega num ambiente, na casa de um homem em Efraim, nas montanhas de Efraim. Olha lá, verso de número 8, final. E ele foi às montanhas de Efraim, à casa de Mica. Por que que todo indivíduo que está atrás de comodidade, fugindo da graça, para viver uma libertinagem, ele quer viver sempre nos lugares altos? Meu Deus. É engraçado. A gente quer viver níveis altos da vida sem regra e sem disciplina. Aí olha o verso 9. Quando ele chega nesse lugar, tem Mica. Mica é um homem. Ainda que o nome na sonorização pareça com mulher, mas é um homem. Ele tinha roubado a própria mãe. E a própria mãe tinha amaldiçoado ele. Olha o nível que vai chegar isso aí. Olha o nível que a gente vai se metendo. Porque a gente quer trocar a graça pela desgraça. Aí o texto diz que quando ele chega na casa de Mica, olha o texto, verso 9. E disse Mica, da onde vens? E ele disse, sou levita. A pergunta que eu faço é, Mica perguntou qual é a origem dele. E ele não sabe de onde vem nem a origem, ele se esconde atrás do título dele. Eu sou levita. Essa foi do alto. Ninguém fala nada agora na live aí. Ó. Como é que fala? Vai falar o quê, irmão? Todo indivíduo que tem crise de origem, que não sabe de onde veio e para onde vai, se esconde atrás de uma carteirinha ou de um título religioso. Ah, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Ô, Glória! Olha, pastor Samuel, olha o texto. E Mica perguntou, da onde você vem? Tá falando de história, sua caminhada. É muito fácil olhar pastor Samuel Mariano hoje, mas não sabe de onde ele veio. É muito fácil olhar a Adson hoje, mas não sabe de onde eu veio. Mas muita gente sabe. Por quê? Porque a gente não se esconde o que a gente é hoje, porque a gente sempre conta de onde a gente veio. Tá dando para entender? Agora, quem não tem uma história bonita para contar, se esconde na atualidade de uma máscara. Caramba. E o que a graça faz é tirar máscara e fantasia e mostrar de onde a gente veio. Meu Deus. Lembra quando Jesus se encontrou com Natanael, não? O que Jesus revelou a Natanael? O agora ou o passado dele? Eu te vi quando te colocaram debaixo da onde? A graça está preocupada com a tua história, não com o teu status. Meu Deus. Oh, meu Deus do céu. Vou falar uma loucura. A graça não está preocupada com o teu CPF. A graça está preocupada com o teu RG. CPF fala aquilo que você tem. RG fala aquilo que você é. É de graça, né? Recebe que é de graça. Repete pro presidente perdeu. Não, repete essa do CPF pro meu vice-presidente escutar aqui. Ô, A vice-presidente! está preocupada com o seu CPF. A graça está preocupada com o seu RG. Isso. O seu CPF revela o que você tem. E o seu RG revela quem você é. Pega! Agora ó, vai complicar e vai apertar mais aqui agora. Olha o texto. Juízes 17, verso número 9. E disse Mica, de onde vens? Ele disse, eu sou levita. Olha, sou levita. De Belém de Judá. Vou a peregrinar onde eu posso encontrar o quê? Comodidade.
vantagem, coisas agradáveis, confortáveis e praticidade. Estou com vontade de falar uma coisa para uns obreiros. Por favor, primeiro aqui. O senhor sabe por que existem muito obreiro que troca de ministério? Porque, na verdade, ele está atrás da casa de Mica. Ele não quer confronto, e nem regra, nem trabalho. Ele quer Ai! conforto, vantagem, coisa agradável e praticidade. Não, mestre. Me dê, papai. Tome! Sabe que muitos de nós, esse mês eu comemoro 18 anos de ministério. Desses 18, 15 como pastor local. 30 de abril, eu comemoro 18 anos de ministério, 15 como pastor local. Eu fui pastor aos 18 para 19 anos de idade. Sabe uma coisa que eu aprendi? Eu aprendi uma coisa básica na vida. Que quem não planta vinha não tem autoridade de falar sobre vinha. E tem uma geração de obreiros que querem comer da vinha, mas se nunca plantou uma vinha. Eita, papai. Já ó, deixou de ser jovem, já virou obreiro, já virou tudo agora. Eu vou voar. Deus falar. Aí, olha, ele diz, olha lá o capítulo 17, verso de número 10. 10 não, 9? Ele diz para Mica, eu estou atrás de um lugar que me dê comodidade. Olha que cara de pau, Samuel. Ele olha na cara de Mica e diz, eu estou querendo um lugar. Número 1, vantajoso. Número 2, agradável. Número 3, confortável. Número 4, prático. Ele fala na lata. Ele diz, eu quero essas 4 coisas. Aí olha o verso 10, olha o que Mica vai dizer. Então disse Mica, fica comigo. Eu tenho isso aí para você. Para todo indivíduo que está atrás de zona de conforto e comodidade, sempre haverá uma casa de Mica para ele. Caramba. Todo jovem que não quiser compromisso com o reino, sempre haverá uma boate gospel para ele. Todo obreiro que não quiser compromisso com o altar, sempre haverá um palco para ele. Tá apertando, tá apertando. Vá, vá. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. O evangelho que Deus nos apresentou é o evangelho de metanoia, não de metamelomai. 2 palavras gregas. Metanoia, mudança de mente. Metamelomai, remorso. O evangelho que Deus nos apresentou não é evangelho de remorso, porque eu posso chorar e não mudar nada. O evangelho que Deus nos deu é evangelho de lágrimas com mudança, não o evangelho de lágrimas sem mudança. Me deu vontade de ler outro texto aqui, rapaz. Leia. Eu vi umas 3 vezes. Eu tô achando legal que estão baixando minhas lives e colocando no YouTube. Não sei quem é. É? Mas Baixa tão aí, meu filho. colocando Põe no YouTube. Pode botar, irmão. Vai botando aí. Ó, pastor Samuel Mariano. Qual é o nome do pastor vice-presidente aí? Pastor Edilson. Pastor Edilson. E a todos os nossos que estão conectados. Há uma Só coisa 2.190 aí. 2.190. Uma coisa básica a gente precisa entender. Nós estamos vivendo os cultos que mais lágrimas têm, mas que tem menos arrependimento. Eita. Vou falar de novo. Eu sou de uma época... Eu sou a 3ª geração de pastor na minha família. Você sabe que nós somos conterrâneos de Barreiros. Sim. Eu nasci em Barreiros e fui criado na usina de Santo André. Uma coisa que eu aprendi na época dos meus avós, não havia muito culto de lágrimas no que tange hoje em dia. Hoje é um culto muito emocional. Eu não estou fazendo crítica a um culto de lágrimas, não. Porque culto precisa ter lágrimas. A mulher pecadora derramou lágrimas. Só que as lágrimas precisam acompanhar um verdadeiro arrependimento. Metanoia, mudança de mente. Só que nós estamos maximizando as lágrimas, estamos chorando no culto. E depois do culto não há mudança nenhuma. Olha o que diz Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, verso 16. O verdadeiro arrependimento não é a lágrima, é o que eu vou fazer depois das lágrimas. Hebreus 12, 16. Olha o texto. E ninguém seja fornicador profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Eu estou em Hebreus 12, 16. Agora o 17. Porque bem sabei que, querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado.
porque não achou lugar de arrependimento. Olha lá. Ainda que com lágrimas tenha buscado. O texto de Hebreus está dizendo que Esaú procurou com lágrimas, mas Deus não achou arrependimento. Então tem muita gente chorando, mas não tem gente se arrependendo. Então, papo de graça é real. Eu preciso chorar, mas preciso me arrepender. Fala alguma coisa. Falar o quê? A gente fica engasgado. Perde a voz. Deixa eu beber aqui meu cafezinho que Café, né? Vai piorar esse negócio de mica aqui, viu? engasgou isso aí. Vai piorar. Para ou continuo? Não, continua. Faltam 4 minutos para bater 1 hora de live. A gente sai daqui a 4 minutos e Volta de a novo. gente volta. Então canta o louvor pra gente voltar na outra pra mim terminar os pontos. Bora lá. É Oi? É graça. Aleluia. É graça. Favor imerecido. Perdão de pecados. Isso se chama graça. É pela graça. É tudo graça. É pela graça. É tudo graça. A você que está com a gente na live aí, eu vou sair da live e vou voltar com outra live. E eu espero essas 2.000 pessoas na próxima live agora, porque a nossa live está terminando o tempo dela. A gente volta e vamos mais de Bíblia. O pastor Adson Belo. Adson Belo é esse pastor que está conosco aí. Tá bom, gente? Vem com a gente aí que a live vai ficar salva aqui para vocês. Vamos lá?